Olá, pessoal, preparados para mais uma aula, tá? Estamos iniciando, então, a nona quinzena. E nós vamos falar sobre os números primos e compostos, tá? Então, o que é um número primo, gente? Número primo é todo número natural que ele tem apenas dois divisores, né? Dois divisores naturais. Quais são esses divisores? O número 1 e ele próprio. Então, eu trouxe aqui como exemplo o número 2, o número 3, o número 5, o número 7, 11, 13, 17, 19. Eles são exemplos de números que dentro da matemática são considerados números primos, porque eles só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Erastótenes, ele foi um matemático grego que viveu entre os anos 276 a.C. até 194 a.C. Ele desenvolveu uma tabela, tá, chamada Escrivo de Erastótenes. E para que ela serve? Aqui nós vamos trabalhar com uma tabela que vai de 1 até 50, para ser mais preciso, tá? E na teoria, essa tabela, a partir do que Erastótenes fez, ela serve para a gente conhecer alguns números primos que vão de 1 até 50, tá? Mas existem outros crivos maiores que você pode determinar de 1 a 100, de 1 a 200, de 1 a 300, só que quanto maior a quantidade de números, mais difícil fica e mais trabalhoso fica para a gente utilizar aí o crivo de Erastótenes, tá? Ele era esse carinha que aparece na fotinha aqui do lado. Então, pessoal, esse aqui é o crivo de Erastótenes, tá? É uma tabela que vai do número 1 até o número 50. E nós percebemos que eu coloquei ali destacado o número 1, tá? Porque o número 1 ele não é considerado número primo, porque ele só é divisor dele mesmo, né? 1 só é divisível por 1, tá? Dentro do conjunto dos números naturais. Então, agora vamos no próximo slide aí verificar como é que o Erastótenes fazia para descobrir os números primos que vão, né? Ser mais preciso aí de 2 até 50, mas voltando a falar, aqui é uma tabela que só contém 50 números naturais, mas ela pode ser, essa forma de encontrar números primos pode ser utilizada em uma quantidade acima de 50, tá? Então, para entender melhor o crivo, vamos ver os passos que o Erastótenes ele seguia, tá? Então, ó, primeiro, a gente observa lá na tabela anterior que o número 1 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Portanto, ele não é considerado número primo, né? Só é divisível por ele mesmo. Aí, o segundo passo. A gente observa que o número 2, tá? Ele possui dois divisores, né? Eu disse lá no comecinho que ele é considerado número primo. Por quê? Porque ele só é divisível por 1 e por ele próprio, né? Dentro do conjunto dos números naturais. E o que é interessante em relação ao número 2, que ele é o único número primo que é par. Todos os outros números primos, eles são ímpares, tá? Aí, o terceiro passo, o que a gente faz? A gente vai marcar o número 2 e, na sequência, nós vamos eliminar todos os múltiplos de 2, com exceção do 2, tá? Então, 2 é considerado número primo e todos os números múltiplos que são múltiplos de 2, a gente vai eliminar da tabela. Depois, a gente vai ver como que nós vamos fazer isso. O quarto passo, a gente vai observar que o número 3 também só possui dois divisores, um e ele mesmo. Então, ele é considerado também um número primo, tá? E aí, na sequência, o que a gente vai fazer dentro do crivo de Eratóstenes? Nós vamos pegar e vamos eliminar todos os múltiplos de 3. No quinto passo, a gente vai observar também que depois, né, como nós eliminamos o 4, porque 4 é múltiplo de 2, nós vamos ver que o próximo número é o número 5, né? E que o número 5 também só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, ele é considerado um número primo, né? E aí, na sequência, nós vamos fazer o quê? Eliminar os múltiplos de 5, que são aqueles números terminados em 0 ou 5, tá? No sexto passo, nós vamos observar, já que a gente do 5 vem o 6, e 6 é múltiplo de 2, e a gente já eliminou ele, né? Nós vamos observar que o 7, ele possui somente dois divisores também, que é o 1 e ele próprio. Então, a gente considera aí o 7 como número primo, e na sequência a gente elimina os múltiplos de 7, tá? E aí, pessoal, se a gente quiser encontrar os números primos maiores do que 50, nós vamos seguir fazendo esses passos, né? Depois do 7, quem que vem? Vem o 8, mas o 8, ele é o quê? Múltiplo de 2, já está eliminado. O 9 é múltiplo de 3. O 10 é múltiplo de 2, de 5, né? Aí vem o número 11. O número 11, ele é o quê?
divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então, dentro da sequência de números primos, o 11 também é considerado como número primo. E aí, a gente vai eliminar quem? Os múltiplos de 11 e assim sucessivamente. Aqui no crivo de Eratóstenes, aquele que eu trouxe anteriormente, nós vamos fazer, então, o primeiro passo, tá? Nós temos ali o número 2, né? E agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos eliminar todos os múltiplos de 2, ó, todos os números pares, tá? Depois, nós temos o número 3, e aí nós vamos eliminar agora todos os múltiplos de 3. Quem são eles? O 15, o 21, o 27, né? O 24, só que o 24 já era múltiplo de 2, ele já foi eliminado. E assim sucessivamente. Olha quais números que vão desaparecer agora. Esses aí, então, de verdinho, eram os múltiplos de 3. Agora, nós vamos observar que nós temos o número 5, que eu já disse que é primo, né, pelo passo anterior. Eliminando os múltiplos de 5, olha lá, que sobraram, né? No caso, 25 e 35, eles desapareceram. Vem o 7. Agora, nós vamos eliminar os múltiplos de 7, que aqui dentro da tabela só tinha o 49. E aí, se eu fosse eliminar os múltiplos de 11, não teria aqui na tabela, né? Porque seria 55, 66, 77, 88 e assim sucessivamente. Então, dentro do crivo de Eratóstenes, que vai ali de 1 até 50, nós temos ali a sequência 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. Por que a gente está estudando aqui os números primos? Porque depois, quando nós formos para a nossa próxima videoaula a respeito de decomposição de um número em fatores primos, nós vamos verificar que um número natural, que é considerado, né? Já que ele não é primo, ele é considerado de composto. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Ele pode ser divisível, né? Por quê? Por fatores em que todos eles sejam primos. Então, é importante a gente conhecer os números primos antes, tá? Então, é isso, pessoal. E falando de número composto, o número composto é aquele número natural que possui mais de 2 divisores naturais distintos. Então, eu trouxe aqui uns exemplos para a gente ver, que lá na tabela, eu peguei a tabela que está de 1 a 50. Quais os números que nós apagamos lá? O 4, o 6, o 8, o 9, o 10, o 12, né? Todos esses números que estão de vermelho aí. Então, todos esses números, eles não são considerados primos, eles são considerados números compostos. Por quê? Porque eles possuem mais de 2 divisores. Além do 1 e dele mesmo, existem outros. Eu vou pegar como exemplo o número 6. O 6, ele é divisível por 1, ele é divisível por 2, ele é divisível por 3 e ele é divisível por ele mesmo. Então, ele tem 4 divisores. Então, ele não é considerado número primo, tá? Então, nenhum número par, com exceção do 2, é considerado primo. Todos os números pares, diferentes de 2, são considerados de números compostos, tá? E então, o que eu tinha para falar para vocês nessa aula sobre números primos e compostos é isso aqui, tá? Então, depois vocês vão fazer as atividades propostas dentro dessa videoaula. Beijos!